Tudo na vida tende a virar rotina. E aquilo que antes era muito prazeroso, gerava muita satisfação, tende a diminuir ou até mesmo parar. E isso acontece até mesmo com pessoas muito ricas, consideradas muito bem-sucedidas, o que choca as pessoas, porque a gente idealiza, a gente romantiza isso de ser bem-sucedido, de ter muito dinheiro, de ser famoso, como se isso por si só fosse capaz de o tempo todo gerar satisfação, alegria e sentido para a vida. Dizem que sábio é aquele que aprende com seus erros e também com os erros dos outros. E se tem uma coisa que eu aprendo com algumas pessoas que eu convivo, é não idealizar tanto o dinheiro e aquilo que eu quero construir, aquilo que eu almejo. Porque é muito legal, muito motivador para a vida a gente ter planos, ter objetivos, querer crescer também no sentido material, financeiro, mas sem deixar que isto, que os planos, que os objetivos sufoquem o nosso presente, atrapalhe a nossa satisfação, o nosso bem-estar desde já. É um grande problema quando a gente transfere tudo para o futuro. E quando a gente acredita que só vai ser feliz, que só vai ter satisfação, quando, por exemplo, a gente conseguir comprar a tão sonhada casa própria, ou conseguir mudar de cidade, morar naquele lugar almejado. Por exemplo, quando a gente compra a tão sonhada casa própria, aquilo naturalmente vai gerar uma satisfação, uma alegria, uma empolgação, vai liberar um monte de substâncias no cérebro que vai nos deixar mais felizes, mais motivados. Mas vai passar o primeiro mês, o segundo, o terceiro, e aquilo vai virar rotina. Aquilo não vai continuar gerando a mesma satisfação, o mesmo nível de dopamina. E é natural que assim seja. Entender isto nos ajuda a sair dessa corrida dos ratos, onde você conquista uma coisa e logo aquilo perde a graça e você precisa partir para a próxima, e quando você vê, a vida já passou. Quando você vê, você não apreciou, não aproveitou o tempo, que é aquilo que nós temos de mais precioso. Quantas pessoas se arrependem porque não viram os filhos crescerem, porque estava na corrida dos ratos, estava conquistando, estava buscando, estava querendo tanta coisa, idealizando, achando que aquilo iria gerar felicidade, satisfação, como se houvesse um lugar em que a gente chega e ali pronto, agora eu encontrei a felicidade, agora eu posso viver a vida. Não, a ideia, porque isso é ilusório, a ideia é que a gente vá vivendo enquanto a gente conquista, enquanto a gente busca, enquanto a gente sonha também. É muito interessante a gente ter metas, ter motivações, mas que isto não sufoque a nossa existência, que a gente não idealize isso a ponto de depositar toda a nossa expectativa, toda a felicidade nestas conquistas. De novo, sábio é aquele que aprende com seus erros e também com os erros dos outros. Muitos de nós não ficou rico, não tem muito dinheiro, não tem essas experiências que outras pessoas têm. E a gente não precisa ter para aprender, para tirar lições. É interessante a gente prestar atenção no comportamento dessas pessoas, entender com elas, algo que eu gosto de parar para observar, para escutar, porque evita a gente esse custo, esse trabalho de chegar lá e também ver que não é bem assim. Muitas dessas pessoas que são bem-sucedidas fazem o seguinte: voltam às suas origens, voltam a fazer coisas que eram prazerosas para elas lá quando a vida era mais simples, quando tinha menos dinheiro. A grande maioria dessas pessoas que ganharam muito dinheiro, que são muito bem-sucedidas, elas precisam de coisas como todos nós.
de uma boa conversa, de um bom diálogo, de ter pessoas para trocar. Porque se você conquista muita coisa, mas não tem com quem dividir, aquilo não tem muita graça. A pessoa tem lá, sei lá, uma casa de 3 milhões de reais. Só que ela chega lá, naquela mansão, sente tédio, se sente deprimida. Não tem com quem conversar, não tem com quem trocar. Então, muitas vezes a pessoa está num ambiente mais simples, mas está mais feliz. Não se trata da gente não querer conquistar coisas, não é isso. Mas a motivação que a gente tem para ter, para conquistar, a idealização, a expectativa que a gente cria, é que a gente precisa ajustar, para que a gente não desperdice o nosso precioso tempo e para que a gente consiga saborear a vida desde já, a partir do que temos e a partir do que somos.